Olá, eu sou Hugo Lemes e hoje tenho uma história impactante para te contar. Vamos falar sobre os cristãos que foram mortos em nosso país. Conheça agora a tragédia em Guanabara. Essa história começa em 9 de fevereiro de 1558, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa. Um grupo de protestantes calvinistas vinha da França para encontrar seus últimos momentos. Eles foram traídos, presos por correntes, espancados e lançados para a morte, na grande fúria de um mar agitado. Apesar de ser pouco conhecido, o martírio desses irmãos é um fato histórico bem documentado. Esses documentos provam que eles morreram por causa de uma fé genuína no Evangelho de Jesus Cristo. Eles defendiam um evangelho libertador, no qual o homem não deveria aprisionar e escravizar outro homem, mas o ajudar em sua condição, tanto material como espiritual. Frutos da Reforma. Para entender esse acontecimento, precisamos lembrar que Lutero e os seus reformadores eram considerados hereges pela Igreja Católica, por irem contra diversos ensinamentos da época, causando grandes divisões entre o clero. Por isso, era natural que protestantes não fossem bem vistos na colônia portuguesa. Uma nação católica que acreditava ser a voz de Deus na terra, tendo atitudes autoritárias com pena de morte para quem apresentava alguma oposição. Como lemos no livro A Tragédia de Guanabara, de Jean Crispin. E foi assim, naqueles tempos, que nossos irmãos pagaram com a vida a audácia de confessar a sua fé. Herança francesa. Além de encontrar resistência portuguesa, o território brasileiro ainda era local de disputas por parte de franceses e holandeses, que também buscavam marcar território por aqui. O almirante francês Nicolas Durand de Villeneuve foi um personagem histórico importante. Ele organizou uma expedição para as recém-descobertas terras brasileiras, com o objetivo de criar uma colônia chamada de França Antártica. Mesmo não contando com todo o apoio de seu rei, o diplomata levantou patrocínios e selecionou cuidadosamente uma tripulação para navegar em busca de novos horizontes. Nessa tripulação estava um grupo chamado de huguenotes, protestantes calvinistas franceses, que foram enviados pelo próprio reformador João Calvino. Era um grupo de 14 pessoas. Por discordar com o ensino de algumas ideias reformadas, Nicolas os expulsou. No continente e sem condições de realizar o trabalho evangelístico, eles buscaram formas de repatriar. Por causa das dificuldades com as embarcações precárias, 5 desses huguenotes voltaram para a Baía de Guanabara. Nicolas Durand de Villeneuve os acusou de traição e espionagem. De uma forma cruel, decidiu condená-los à morte por entender que não estavam correspondendo aos seus interesses de estabelecer uma nova monarquia. A confissão de fé. Os martirizados foram os pastores enviados pela Igreja Reformada de Genebra. Jean de Bordeaux, Mathieu Veneuil, André Lafon e Pierre Bourdieu, que tiveram poucas horas para escreverem um texto apresentando a defesa de seus ensinamentos. Essa defesa precisou ser feita diante de um questionário sobre os pontos teológicos complicados. Sem nada em mãos, mas com profundo conhecimento da Bíblia, eles formularam um texto que ficou conhecido como a Confissão de Fé da Guanabara, redigido originalmente com tinta de pau-brasil e em latim por Jean de Bordeaux. A Confissão de Fé da Guanabara contém argumentos fortes
como a centralidade da Escritura e a importância da fé, a eleição, a supremacia de Cristo e a natureza simbólica dos sacramentos. Os irmãos encerraram sua defesa declarando: esta é a resposta que damos aos artigos por vós enviados, segundo a medida e porção da fé que Deus nos deu, suplicando que lhe praza fazer, que em nós não seja morta, antes produza frutos dignos de seus filhos, e assim, fazendo-nos crescer e perseverar nela, lhe rendamos graças e louvores para sempre. Assim seja. O almirante Willem Gagnon. Mesmo com uma excelente defesa da fé reformada, não houve salvação para os protestantes calvinistas. Seus destinos foram definidos pelo almirante tirano. Suas vidas acabaram de forma trágica em terras brasileiras. Eles estavam pregando a verdade sobre a palavra de Deus, com o desejo de evangelizar os povos nativos, mas, por se sentir ameaçado, o almirante mudou a direção dessa história, o que mostra sua ganância de se estabelecer como um imperador. Em seu falso pressuposto de que os 5 calvinistas eram traidores e espiões, entendeu que era imprescindível assassiná-los para manter a sua grandeza. Estudou muitos meios para fugir à queixa e recriminações dos homens, a quem desejava convencer que aqueles incorreram em traição. Livro A Tragédia da Guanabara, de Jean Crispim. Um legado permanece. Sangue foi derramado para que o Evangelho fosse conhecido. Primeiro de Jesus, depois de seus seguidores fiéis. Devemos entender que a proposta é permanecer e ter convicção, mesmo diante da morte, entendermos que os objetivos pelos quais lutamos são maiores que as nossas próprias vidas, como foram para esses homens. Ao deixarem seu país e embarcarem para terras estrangeiras, o objetivo era apresentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador dos pecadores. Mas, infelizmente, por encontrarem um homem cruel, a missão foi interrompida. Mas o livro de Mateus, capítulo 16, verso 25 diz: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la-á. Essas mortes não foram em vão. Um legado foi construído e hoje o Brasil é considerado um país onde há liberdade de pregar o Evangelho. Vamos valorizar a história desses homens que não se renderam ao serem acusados de traidores, espiões e hereges, mas permaneceram fiéis à palavra de Deus. Que possa haver dentro de nossos corações um peso de responsabilidade para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Agora você já sabe sobre esse legado. Por isso, nos ajude a fazer esses fatos tão importantes mais conhecidos compartilhando esse vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe o seu like e até a próxima.